Com quase 3 meses de atraso, o Congresso aprovou o orçamento desse ano. O orçamento da União detalha quanto o governo espera arrecadar e quanto prevê gastar ao longo de um ano. A lei determina que deputados e senadores votem o orçamento até dezembro. Mas no ano passado, a votação acabou adiada por divergências entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que exigiu regras mais transparentes na aplicação do dinheiro das emendas parlamentares. Sem o orçamento aprovado, desde janeiro, o governo vem operando com restrições nos gastos. Só pode usar parte dos recursos disponíveis para pagar despesas do dia a dia, como aposentadorias e benefícios sociais. Depois de negociações com o Supremo e o governo federal, ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março, deputados e senadores aprovaram hoje o projeto, primeiro na Comissão Mista do Orçamento e logo em seguida aqui no plenário. O relatório final só foi publicado na madrugada de hoje. Durante a discussão, alguns parlamentares reclamaram da rapidez para votar o texto. O orçamento aprovado projeta para este ano um superávit, arrecadação maior do que as despesas de 15 bilhões de reais nas contas públicas. Cenário um pouco melhor do que o previsto pela equipe econômica. Os parlamentares fizeram algumas alterações nos gastos previstos. O programa Bolsa Família vai receber 159 bilhões de reais, quase 8 bilhões a menos do que o governo queria. O valor é menor do que o do ano passado, quando o orçamento total do programa chegou a 168 bilhões de reais. Segundo o relatório, o corte no Bolsa Família vai ser usado para ampliar outros programas federais, como o Vale Gás, que terá 3 bilhões de reais este ano. O Minha Casa Minha Vida terá 18 bilhões de reais. No projeto original, a previsão era de 15 bilhões. Os ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento e Assistência Social foram os que mais perderam dinheiro. Somadas, as 3 pastas tiveram um corte de quase 9 bilhões de reais em relação ao projeto enviado pelo governo. Dos 13 bilhões de reais que o governo precisa para custear o programa Pé de Meia, que incentiva a permanência de jovens de baixa renda no ensino médio, o orçamento deixou reservado apenas 1 bilhão de reais, o que vai obrigar o governo a enviar, ao longo do ano, projetos de créditos extras para garantir os recursos. O orçamento confirma o salário mínimo de R$ 1.518, que já havia sido reajustado em janeiro, e garante quase 28 bilhões de reais para reajustes salariais de servidores públicos, além de recursos para novos concursos. As emendas parlamentares foram mantidas em mais de 50 bilhões de reais para deputados e senadores destinarem para obras e projetos em suas bases eleitorais. 39 bilhões de reais são de execução obrigatória. 24 bilhões para emendas individuais, quando cada parlamentar destina um valor como quiser, e 14 bilhões para as bancadas estaduais. Já as emendas de comissão, que não são obrigatórias e dependem de liberação do governo, receberão 11 bilhões de reais. Essas emendas, indicadas por colegiados temáticos no Congresso, estão no centro do embate envolvendo o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, do STF, chegou a suspender o pagamento dos recursos no fim do ano passado por considerar que não era possível saber qual parlamentar indicou o repasse, nem conferir como os recursos foram aplicados. Um acordo entre os poderes definiu regras para dar mais clareza aos autores das emendas. Mas na semana passada, o Congresso aprovou uma resolução que, na prática, manteve brechas para ocultar os responsáveis, já que o texto ainda permite que a indicação dos recursos seja assinada por um líder partidário e não pelo verdadeiro autor do repasse. No mesmo dia da aprovação, o ministro Flávio Dino declarou que a transparência nas emendas ainda está longe do ideal. Ao final da sessão, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, disse que a aprovação do orçamento foi uma construção coletiva. Desta construção coletiva dos partidos políticos, das lideranças partidárias, do envolvimento do governo na construção também de aprimorarmos e de termos a compreensão de que o parlamento tem a peça orçamentária que é a mais importante do processo legislativo.